Olá, eu sou o professor Eiter e nesse vídeo eu vou falar como fazer, ou melhor, como que as redações nota 1000 fazem o parágrafo de conclusão da redação do Enem. É um parágrafo extremamente importante. Eu já falei do parágrafo de introdução, do desenvolvimento 1 e do desenvolvimento 2. E hoje eu vou falar do parágrafo de conclusão. Ele é importante por vários motivos, né? Ele que vai dar todo o fechamento do seu texto. Tem que ter um projeto de texto, e ele que fecha todas as ideias que você falou anteriormente. Além disso, o Enem tem um diferencial. É uma dissertação argumentativa com proposta de intervenção. Por aí, os vestibulares, concursos pedem dissertação argumentativa, mas não necessariamente uma proposta. O Enem, obrigatoriamente, você tem que ter uma proposta. E essa proposta vem na conclusão. Não é obrigatório, mas todas as dissertações que tiram nota 1000 colocam a proposta aqui. Então, o parágrafo de conclusão, ele tem um contato, né? Ele é onde você vai colocar essa proposta, e essa proposta está na competência 5 do Enem. Então, você fazendo essa proposta de intervenção adequada, você já garante 200 pontos. Então, um parágrafo importantíssimo. Além disso, ele está relacionado com os outros parágrafos. Se você assistiu aos outros vídeos, a gente já falou da introdução, né? O Enem vai te dar um problema, e você lá na introdução vai encaminhar, vai dar um encaminhamento argumentativo. No desenvolvimento, você vai pegar esses argumentos e desenvolver e comprovar. E agora, na conclusão, você vai dar uma proposta de intervenção, você vai dar uma solução para acabar ou para minimizar esse problema que o Enem colocou. Então, ele é fundamental, né? As ideias têm que estar bem colocadas, não são estratégias, não são dicas, né? É realmente aquilo que você tem que colocar no parágrafo de conclusão. Então, vamos ver como que as dissertações nota 1000 fazem esse parágrafo de conclusão. Bom, então vamos ver como fazer o parágrafo de conclusão. Eu já falei nos outros vídeos, né, quantos parágrafos tem a dissertação. A sua dissertação vai ter 4 parágrafos, tá? Não inventa. Pode ter mais ou menos? Pode, mas segue essa estratégia, segue essa estrutura. Então, a introdução já falei, desenvolvimento 1, 2, e hoje a gente vai falar da conclusão. Como é que a gente faz essa conclusão, quais são as partes dela. Sempre lembrando que cada parágrafo tem 3 ideias. Eu já falei da introdução e desenvolvimento, e hoje a gente vai ver na conclusão. Quais são essas ideias? Também são 3 igual aos outros. Então você vai começar o seu parágrafo fazendo uma indicação de solução. Lembra que tem um problema, você argumentou, agora você vai falar, ó, tem jeito, tá? Vamos ver depois como faz isso. Depois você vem para a proposta de intervenção. Aqui são 200 pontos na dissertação, tá? Dos 1000, aqui nós temos 200 pontos, tem que garantir esses 200 pontos aqui. E você finaliza o parágrafo de conclusão, automaticamente finaliza a sua dissertação, né, com um fechamento positivo, falando que tudo vai dar certo. Vamos ver como é que fica aqui, alguns exemplos. Então, indicação de solução. Você tem que deixar claro que existe possibilidade de resolução, tá? Uso de palavras do tema, palavra-chave, é um bom momento para você retomar aquelas palavras que você já usou lá na sua tese, na introdução, mas é bom usá-las novamente. Como que eu começo? Portanto, é o mais comum, tá? Tá com dúvida? Já decora isso aqui. Então, eu vou começar o último parágrafo. Portanto, e aí segue. Consegue fazer algo mais rebuscado? Não há necessidade, mas quer? Use um por seguinte ou até um assim sendo. É assim que se começa o último parágrafo. Então, aqui nós temos uma redação de 2021, a invisibilidade de civil, garantia de acesso à cidadania do Brasil. Aqui é o começo, é a primeira parte, é a primeira ideia do parágrafo de conclusão. Então, veja como que a pessoa começou. Nota-se, portanto, a necessidade de reverter esse cenário de invisibilidade social causado pela ausência de registro civil. Então, eles têm que reverter. Como que vai reverter? A pessoa vai explicar, né? Democratização do acesso em 2019, do acesso ao cinema no Brasil. Portanto, a democratização do cinema depende da disseminação e do jogo de mercado. É assim que você começa, simples assim. Portanto, né, é possível perceber que existe saídas e formas de resolver ou de minimizar tal problema. E você vai falar qual é o problema. Coloca as palavras-chave do tema, tá? Então você começa o seu último parágrafo falando, dá para resolver esse problema. Esses problemas são as palavras-chave. É simples. Percebe que é uma linha e meia, é só isso mesmo, tá? Então a indicação de solução é uma linha e meia, 2 linhas para você falar, ó, tem jeito isso, tá? E agora a gente vai para a proposta de intervenção. Aqui é onde você tem que tomar muito cuidado. Existem 5 itens importantíssimos, eles têm que estar lá. Tem que ter o agente. Quem é o agente? Aquele que vai fazer. Você não vai propor alguma coisa? Alguém tem que fazer essa coisa. A ação é o que você realmente vai propor, o que tem que ser feito.
Meio ou modo. Como que vai ser feito isso? Você vai usar essa expressão, está escrita aqui, ó, por meio, vou até colocar outra cor aqui bonitinho, tá? Aqui, ó, por meio de. Então você vai usar isso aqui, não inventa, tá? Você tem que ter um efeito. Tudo isso vai resolver o quê? Vai solucionar o problema ou minimizar, né? Você vai usar o quê? A fim de. É assim. Então, quem vai fazer, o que vai fazer, como e por quê, né? A fim de quê? E um detalhamento. O que é um detalhamento? Essa parte aqui é que às vezes as pessoas complicam. Você tem que colocar uma informação a mais sobre um desses 4 itens: agente, ação, meio, modo, efeito. O que eu sugiro? Faça um detalhamento do agente, a gente vai ver um exemplo, ou faça um detalhamento do efeito, também tem um exemplo. Ah, posso fazer dos outros? Pode, mas faz do agente, do efeito, que é o mais tranquilo. Eu vou mostrar como fazer o dos dois, tá? É mais simples. Então, a proposta de intervenção. Tema de 2022 também, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil. Então a pessoa já começa, vou voltar aqui para lembrar. Nota-se, portanto, a necessidade de reverter esse cenário. Ah, não, o tema é outro. Então aqui é desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil. O primeiro já colocou lá, né? Portanto, é possível reverter tal situação. É possível valorizar as comunidades e povos tradicionais no Brasil. Algo nesse sentido. Você tem que falar que dá para resolver. Ponto. Logo, vírgula, o governo federal, vírgula, órgão de maior poder político nacional, vírgula, deve, vírgula, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, criar projetos de reconhecimento e que garantam os direitos desses grupos. Essa ação será viabilizada por meio de campanhas estabelecidas pela PNPCT, de forma que a valorização dessas populações torne-se cada vez mais uma pauta discutida na sociedade. Esse período é longo, realmente vai ser. O seu primeiro período vai ter umas 2 linhas, esse outro vai ter várias, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas quando necessário, tá? Por quê? Aqui tem 200 pontos garantidos, né? Eu vou voltar aqui para falar. Esses 5 itens, cada item vale 40 pontos. Então, 40, 80, 120, 160, 200. Se você deixar de colocar um desses itens, cai para 160 na sua competência 5. É assim que funciona. É assim que se corrige, tá? Então, quem vai fazer? Quem que é o agente? O governo federal está aqui. O que ele vai fazer? Criar projetos. Né, ó, tem que ter um verbo. Então, ação, eu prefiro, para ficar mais fácil, falar, o ministério deve fazer tal coisa. Então, aqui, ó, o governo federal deve, tá aqui, criar projetos de reconhecimento que garantam tal. Essa ação será viabilizada como? Por meio de campanhas estabelecidas pela PNPCT, a fim de que a valorização dessas populações torne-se cada vez uma pauta discutida. Então aqui eu tenho o agente, a ação, por meio de, que é um modo, meio modo, e a fim de, que é o nosso efeito. E aí eu preciso de um detalhamento. O que a pessoa fez? Está aqui, ó. Detalhou o agente. Então o governo federal, quem é o governo federal? Órgão de maior poder político nacional, ótimo. Então aqui eu tenho agente e aqui eu tenho detalhamento, tá? E aí eu tenho aqui a ação, meio e modo e a finalidade. Então aqui os 5 itens. Esses 5 itens vão garantir 200 pontos para você, tá? Isso aqui você tem que decorar. É uma estratégia? Isso é uma dica? Não, isso é o que você tem que fazer. Vamos ver um outro exemplo. Invisibilidade e registro civil, agora sim, né? Para tal, é intrínseco que o governo federal, órgão de maior importância no âmbito nacional, implemente mais varas da infância e da juventude em locais de alta procura por esse serviço. Tal ação deve ser realizada por meio da criação de secretarias ou departamentos responsáveis por pesquisa e controle, a fim de haver um mapeamento de cidades e regiões metropolitanas onde há maiores índices de invisibilidade social, para, assim, suprir a demanda requerida para o registro civil. Está na ordem. Esse aqui fez bem na ordem. Ó. Então, quem vai fazer? O governo federal. Quem é o governo federal? Órgão de maior importância de âmbito nacional. Então, ela já fez o agente e já fez o detalhamento. Tá? O que ele tem que fazer? Né? É intrínseco que o governo implemente. Eu prefiro, para tal, o governo federal deve implementar. Facilita a vida do seu corretor. Porque ele está procurando uma ação. Ação é verbo. Então, é intrínseco que o governo implemente, tá? Tudo bem, mas pode dar uma travada. Então, já coloca no infinitivo, tá? Para tal, né, o governo federal deve implementar mais vara tal.
Como? Por meio da, ó que lindo, por meio da criação. Qual é feito? A fim de haver um mapeamento das cidades. Lindo, né? Agente, ação, meio, modo, finalidade, aqui nós temos detalhamento. Se você não quiser fazer esse detalhamento aqui no seu agente, você pode usar essa estrutura, ó. A fim de haver um mapeamento de cidades metropolitanas onde há maiores índices de invisibilidade social. Em vez de você usar o para, não use o para aqui embaixo. Vai usar o e. E assim suprir a demanda requerida. E assim, se for lá da valorização, e assim valorizar os povos tradicionais, as comunidades dos povos tradicionais. E assim diminuir a violência contra a mulher. E assim, esse e assim, e você coloca, serve como detalhamento do seu efeito. Então você pode usar o que. Lembra que eu falei que ia fazer os dois, né? Então você pode fazer um detalhamento do agente logo aqui depois, o MEC, vírgula, órgão responsável pela educação básica no Brasil, pronto. Então o que é detalhar o agente? Põe um conceito, fala quem é ele, tá? Como que eu detalho, como que eu faço detalhamento do efeito? E assim, e aí você fala o que ele vai fazer, que é resolver o problema colocado lá atrás. Simples assim. 5 itens, 200 pontos. É assim que se faz uma conclusão. Então, ó, indicação de solução, ó, vai dar certo, existe forma de resolver. Proposta de intervenção, 5 itens, tem que ter os 5 itens lá. E terminou os 5 itens, acabou? Não, aí você faz um fechamento, né? Vamos para um fechamento com efeito positivo, um fechamento positivo para você finalizar, para você terminar a sua dissertação. Então, conclui com ideias positivas. Retomar, se possível, algum repertório sociocultural. Você citou lá na introdução a Constituição, então você fala, dessa forma a Constituição será aplicada, ou algo nessa forma, a gente vai ver alguns exemplos, tá? Termina dessa forma, logo, desse modo, dessa maneira, né? O seu último período, você vai finalizar aqui. Olha alguns fechamentos, ó. Dessa forma, será possível formar uma sociedade ciente das causas sociais do país e, principalmente, manter viva a memória daqueles que, essencialmente, formaram a identidade nacional. Olha que lindo. Né? O corretor ufa, dá até uma aliviada nele, vai para cima, olha, vai dar tudo certo. Né? Com essas medidas, o cinema será democratizado, possibilitando a toda a população brasileira o mesmo encanto que tinha Hugo Cabret com os filmes. Aqui a pessoa retomou, lá na introdução, vocês vão pegar a introdução, eu dei esse exemplo, lá na introdução ela começa, a primeira frase, né, o início da dissertação é falando da obra de Hugo Cabret, e aí vem e finaliza retomando o repertório. É uma forma linda também. Ah, não consigo retomar o repertório. Não tem problema. Termina com algo positivo para facilitar para o seu corretor, para ele entender que deu certo e ele também entender que a sua proposta é boa e ficar com isso na cabeça, tá? Ah, isso vai resolver, vai me dar mais nota? Não, o que vai te dar os 200 pontos são 5 itens na proposta de intervenção. Mas isso aqui tem a ver com finalizar, né? Com o seu projeto foi feito, seu projeto teve começo, meio e fim, tá? Então, e aí a gente consegue ter um fechamento positivo. Conclusão, né? Resumo. Indicação de solução, então você vai falar que existe uma solução para o problema. Você vai fazer uma proposta de intervenção, tem que ter agente, ação, agente ou agente, ação, meio modo, efeito e detalhamento, tá? E um fechamento positivo, terminar com uma ideia positiva. É assim que você faz o seu parágrafo de conclusão. Ficou claro? Eu espero que sim. Então, na sua conclusão, você começa avisando, ó, vai dar certo. Começa com portanto. Portanto, né, medidas devem ser tomadas para que esse problema seja resolvido. É só isso. Né? Assim, para isso, você pega a forma que você quiser e aí você vai colocar os 5 itens. Quem vai fazer? Né? O ministério deve fazer tal coisa por meio de, a fim de, e assim valorizar as comunidades. É isso. 3, 4, 5 linhas, você termina. O que é importante você pensar? Se você colocar um detalhe muito importante agora, se você fez 2 causas, se você colocou 2 causas, uma causa no desenvolvimento 1, uma no desenvolvimento 2, você tem que fazer uma proposta de intervenção para as 2 causas. Uma tem que ser completa, uma você vai usar os 5 itens. E na outra você pode usar 2, 3. Então, uma você fez bonitinha, o ministério tem que fazer e assim, ponto.
Além disso, tem mais um negocinho, né? Ademais, né, a Secretaria da Saúde, sei lá, qualquer órgão que seja, também deve fazer tal coisa para ajudar nas medidas. Ponto. Se você colocou duas causas, você tem que ter duas propostas de intervenção. Uma tem que ser completa, a outra não. Mas e aí, não. Uma completa, você garante os 200 pontos na competência 5. Mas se eu não tiver outra, então? Aí dá problema no desenvolvimento, dá problema no seu projeto. Tá? Então, duas causas, duas propostas. Uma completa e uma com 2, 3 elementos, só para falar que você fechou. Você deu duas propostas, você tem que dar duas soluções. É assim que funciona. Ok? Ficou alguma dúvida? Não ficou claro? Tem alguma coisa que você quer tirar dúvida? Escreve para mim, tá? Coloque aí nos comentários que eu respondo sem problema nenhum. Tem alguma ideia? Gostaria de ter alguma ideia de vídeo sobre redação do Enem? Fala que a gente pode também criar um vídeo, tá? Você pode também me achar lá no Instagram, né, no Professor Eita. Tem um material lá na bio. Entra lá que tem um material para facilitar lá sobre introdução, desenvolvimento, conclusão e tudo mais, ok? Espero ter sido útil, espero que realmente você consiga ter entendido. Não conseguiu, entre em contato, eu estou aqui para ajudar. Bons estudos para vocês, eu espero logo vê-los na faculdade.